Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Se você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus, que você possa ficar aqui nesse vídeo. Todos os dias eu faço uma pequena reflexão da palavra do Senhor, da palavra que Deus me envia no dia, para aquele dia específico. Eu passo aqui essa palavra todos os dias, todas as manhãs, de segunda a sexta. Eu gravo de manhã, só que eu posto à tarde, porque o dia é muito corrido, não tem como eu editar para passar o vídeo de manhã. Então vai ter sempre esse som ao fundo do fundo musical, por conta dos sons externos que tem por aqui, Ali tem um vizinho que está com um som muito alto, então sempre coloco, e às vezes o som do fundo às vezes fica até mais alto, Mas eu faço isso por conta dos sons que vêm, de fora, e principalmente músicas que as pessoas colocam aí fica atrapalhando. Então, a devocional de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 107 e o versículo 7, que vai dizer assim: E os levou por caminho direito, para irem em uma cidade de habitação. Aqui é um salmo que fala sobre a bondade de Deus em proteger todos os homens, proteger todos os seus filhos. Aqui fala que é um salmo de louvor a Deus e um salmo de redenção de Deus, um salmo que mostra como Deus vai nos conduzir à cidade eterna, Que aqui fala que Ele vai nos conduzir a uma cidade de habitação. Essa cidade é a nova Jerusalém de Deus. Quando Ele vier buscar o seu povo, quando Ele vier na sua infinita glória, levar-nos para a cidade celestial, nós vamos habitar na cidade santa, que é a nova Jerusalém de Deus, que vai descer adornada do céu para a terra, Essa cidade existe, Deus está preparando essa cidade para todo o seu povo morar nela. Vai ser um novo lugar, uma nova terra, onde lá não vai haver nada de ruim que existe aqui nessa terra que a gente vive, Porque aqui nessa terra existe muita maldade, muitas coisas ruins, devido ao pecado de Adão e Eva, devido ao que eles cometeram, o pequeno erro, um grande erro, na verdade, que eles cometeram, que foi de desobedecer a Deus. Então nós passamos e sofremos as consequências disso. Mas Jesus, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele se compadeceu de nós. Ele tem misericórdia de toda a humanidade, de todas as pessoas, de todos os homens. Então Ele quer que todos venham ser salvos, Ele quer que todos venham morar nessa linda cidade que Ele está preparando, A nova Jerusalém de Deus. Ele quer que todos venham fazer parte dessa família, que é a família de Deus, que é a grande família de Deus que está aqui na terra. E nós estamos aqui só por um tempo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. E Deus quer que todos venham para esse lugar. Mas para isso a gente precisa reconhecer as nossas falhas, a gente precisa reconhecer que precisa de Deus, a gente precisa reconhecer que somos falhos e imperfeitos, e que para irmos para a morada celestial nós precisamos de Jesus. Jesus Cristo se sacrificou por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos morar e habitar nessa terra nova que vai existir, onde lá não vai existir mais sofrimento, nem dor, nem angústia, nenhum sofrimento. E a palavra aqui ainda fala, todo o Salmo vem falar de que Deus nos livra das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas dores. Aqui em 3 versículos ele fala, no versículo 6, no versículo 13, no versículo 19, e quando a gente clama a Deus, Ele ouve nossos clamores, nos livra das nossas aflições. Então a gente deve buscar a Deus de todo o nosso coração. A gente deve clamar a Ele na hora da angústia e da dor, na hora do sofrimento, porque só Ele pode nos livrar. Não existe outro que possa nos livrar de sofrimentos, de angústias e dores, somente o nosso Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele passou por lutas, Ele passou por dores, Ele passou por muitos sofrimentos enquanto Ele estava aqui na terra, vivendo como homem, em forma carnal. Ele veio ao mundo e se transformou em um homem, em carne, E Ele sofreu muitas coisas que a gente sofre também. Ele padeceu muito. A palavra fala que ele foi um homem de dores, de sofrimentos, de angústias, de aflições.
A palavra do Senhor fala que quando a gente clama a Ele, Ele nos livra das nossas aflições, porque as nossas aflições são muitas, como a palavra fala, como Jesus mesmo fala. Muitas são as aflições dos justos. Se somos pessoas justas, se somos tementes e fiéis a Deus, nós vamos passar por muitas aflições, nós vamos passar por muitas lutas. Eu que o digo, eu passo por muitas aflições, por muitas lutas, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza de que Ele sempre vai me livrar de todas, como Ele já me livrou de muitas e vai me livrar de tantas outras que virão, né? Porque é assim a vida daquele que vive para Deus. A vida de quem vive para Deus não é um mar de rosa, como muitos pregam. Não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem lutas e sem batalhas. Não é assim. Isso é um falso evangelho que pregam, né? Porque a gente vê na palavra, quando a gente lê, quando a gente conhece a verdade, nós vamos ser libertos. E a gente entende e vê que a vida de quem vive para Cristo é uma vida de dores, de sofrimento. A gente passa por muitas lutas, mas Ele vai sempre nos livrar. Ele vai nos dar sempre um escape. Ele vai sempre nos fortalecer. Ele vai sempre nos passar pelas lutas, nos fortalecendo, estando conosco lado a lado, né? E a gente passa por todas as coisas, mas é Ele que nos fortalece, como o apóstolo Paulo falou. Posso passar por todas as coisas, mas Jesus Cristo vai me fortalecer. Jesus Cristo é a minha força, Jesus Cristo é o meu caminho. Ó, já tem uns barulhos, agora é o meu cachorro. Mas Jesus Cristo vai sempre estar ali, Ele vai nos livrar das angústias, das aflições. Para isso a gente deve clamar a Ele, confiar nele, que tudo Ele fará por nós. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar no nosso amado Jesus. Até o dia dele vir nos buscar, nós vamos passar, infelizmente, por muitas aflições e lutas, mas nessa nova cidade da qual nós vamos habitar, daqui fala aqui a palavra do Senhor, a cidade de habitação, que é a Nova Jerusalém de Deus. Nós não vamos mais ter sofrimento, nós não vamos ter mais dores, nem angústias, nem sofrimento algum, porque lá é uma cidade de alegria, de paz, de vida abundante. Nós vamos ter só paz, só amor, nós vamos viver em comunhão com todas as pessoas, sem ter raiva, sem ter ódio de ninguém, porque lá não vai existir nada de ruim. Lá vai ser uma cidade abençoada, perfeita, criada por Deus, que era para ser desde quando Ele criou, né? Ele criou o paraíso, colocou o homem e a mulher lá, Adão e Eva, tudo perfeito, tudo lindo, não existia nada de ruim, mas eles, infelizmente, quiseram ser igual a Deus. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus e a maldade entrou no mundo. Deus só queria poupá-los da maldade. Ele queria nos poupar da maldade do inimigo, mas infelizmente Ele nos deu, né, o livre-arbítrio, e eles escolheram, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, e com isso trouxeram todo esse mal que há no mundo. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos deu essa chance. Ele nos convida a viver para Ele todos os dias das nossas vidas, e quando nós aceitamos isso, quando a gente quer isso para a nossa vida, nós vamos herdar a cidade celestial, nós vamos viver na Nova Jerusalém de Deus, e nós vamos ter uma vida protegida por Ele aqui na terra, e nós vamos ser guardados por Ele, e nós vamos ficar livres das aflições que a gente passa, né, pelo dia a dia da nossa vida, durante a nossa jornada aqui na terra, porque a maioria das aflições que a gente passa, a maioria delas são aquelas que a gente mesmo procura, que a gente mesmo cai nas tentações, que a gente faz de errado, né? A maioria mas Deus sempre vai nos livrar. Outras não, outras são provações mesmo que a gente tem que passar, porque nós precisamos ter a nossa fé provada por Deus. E aprovada, né? Porque nós devemos ser aprovados por Deus durante as nossas lutas e aflições. E que a gente direcione sempre os nossos clamores ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Clame em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Tenha certeza que Ele vai te livrar. Se você está passando por algo difícil, que você não sabe mais o que fazer, clame pelo nome de Jesus e tenha certeza que Ele vai te livrar. Ele
entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento, Ele já passou por coisas terríveis que a gente não suportaria passar, Jesus passou. Então Ele sabe de tudo que a gente passa, Ele sabe do tamanho da nossa dor, do tamanho do nosso sofrimento. Então que a nossa oração, que o nosso clamor seja direcionado somente a Jesus Cristo, clamando em nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso. E ele fala, tudo que for pedir, peça em meu nome, peça em nome de Jesus, e pode ter certeza que Deus vai atender o seu clamor, a sua oração, vai atender as nossas orações, no nome precioso de Jesus. A gente vai ficar livre da aflição que a gente está passando, das aflições da vida, e Deus vai nos abençoar, e para sempre, na eternidade, quando Ele vier nos buscar, nós viveremos com Ele na Nova Jerusalém de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fiquem todos com Deus, e eu vou orar por cada um de vocês, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra de conforto e de ânimo que o Senhor nos enviou no dia de hoje, por mostrar que o Senhor está conosco, que se a gente clamar a Ti, Pai, o Senhor atende o nosso clamor, e o Senhor nos livra das nossas angústias, o Senhor nos livra das nossas dificuldades, Pai. Oh, Pai amado, tenha misericórdia e atenda o nosso clamor. Todos nós que nos achegarmos diante de Ti, o Senhor venha com a Tua misericórdia, com o Teu amor e com a Tua graça, e nos livre do mal, nos livre da nossa dificuldade da qual nós estamos passando. Pai, só o Senhor sabe a luta que cada um passa, como o Senhor Jesus Cristo sofreu aqui na terra. Ele padeceu muito por amor a nós, Ele sabe o que a gente passa, Ele sabe os nossos sofrimentos, Pai, Ele sabe as nossas dores, as nossas angústias, e nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está aqui ouvindo essa oração. Se essa pessoa está aqui, não é em vão, Pai. Essa palavra é direcionada para ela. Essa oração é direcionada para essa pessoa. E que ela venha, Pai, clamar ao Senhor, que ela venha se achegar diante de Ti, clamar a Ti por misericórdia. O Senhor venha atender o clamor dessa pessoa, Pai. Seja na área física, emocional, seja na área financeira, seja na área afetiva, Pai, que o Senhor atenda o clamor dessa pessoa. Todo mundo passa por problemas e dificuldades, e só o Senhor sabe a dor que cada um passa, Pai. A gente não consegue imaginar o que o outro passa, mas o Senhor sabe, conhece, sonda o coração e sabe a dor de cada pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro e atenda o nosso clamor agora no dia de hoje. O Senhor venha trazer restauração para a nossa vida. O Senhor venha trazer solução para os nossos problemas, Pai amado. E que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todos os males. Nós, a nossa casa e os nossos. Que a gente esteja debaixo da Tua graça protetora, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço. Entrego cada pessoa que está aqui nesse vídeo ouvindo essa oração agora. Entrego cada pessoa em Tuas mãos poderosas, Pai. Entrego a minha vida, da minha família, da minha casa e dos meus em Tuas mãos também, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.